Está na hora da chamada geral à rede, o semáforo vai passar a verde, sejam bem-vindos ao Rock On. Vamos falar de MotoGP, vamos falar daquilo que se passou em 2021, do que pode acontecer em 2022, vamos falar daquilo que nos apaixona, as corridas de motos. Neste primeiro programa vamos analisar tudo aquilo que aconteceu ao longo do ano, não só com os pilotos, mas também com tudo aquilo que rodeia o Campeonato do Mundo. Vamos ter também aqui um elenco de luxo. O Hélder Monteiro junta-se à equipa, que já tinha estado connosco anteriormente, comigo e com o Miguel Praia, que está no Algarve, em Portimão, também a acompanhar-nos. E temos convidado especial para este arranque de Rock On, nesta nova versão 2.0, se assim poderemos dizer. Deixámos de ser vírus, passámos a ser agora, sem dúvida, um programa como deve ser. António Lima, bem-vindo também aqui. Sejam todos vocês bem-vindos a este novo Rock On. E vamos começar por ti, Miguel, que estás aí desse lado. Época 2021, um balanço muito reduzido, muito curto, porque o tempo agora é sempre a contar. Como é que viste o campeonato? Olha, Rui, acho que foi um campeonato em várias etapas. Primeiro, temos sempre de destacar o campeão, naturalmente, e é fácil também destacar o campeão. Quartararo conseguiu 5 vitórias, com um arranque de campeonato muito bem conseguido, e eu acho que, na verdade, apesar de alguns contratempos, como foi o caso daquela situação do arm pump em Jerez, com aquela questão também do fato que, aliás, originou muita discussão em Barcelona, que poderia ter originado a desclassificação dele. Está aqui uma boa questão também para colocar ao António Lima, quem sabe, mas acho que, acima de tudo, ele fez um trabalho exemplar, cresceu muito do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista técnico, conseguiu resolver e conseguiu fazer toda a diferença dentro da casa da Yamaha, já que foi o único piloto que foi bem sucedido de uma forma consistente com esta marca. Destacar também o regresso de Marques. Eu acho que o regresso de Marques em abril no Autódromo do Algarve foi uma satisfação para todos nós que gostamos do motociclismo, independentemente da preferência de pilotos. Marques é sempre uma grande adição ao campeonato e especialmente com 3 vitórias, mas tão rápido veio como tão rápido foi, e é preocupante esta última lesão de Marques, mas o que é certo é que enquanto esteve connosco, estas 3 vitórias e as restantes corridas deu bastante luta. Destaque também para aquela fase do campeonato de Miguel Oliveira, ou seja, e a KTM, aquelas três corridas também de Mugello, Barcelona e Sachsenring. Na verdade foi pouco, mas acima de tudo essa fase do campeonato para o Miguel foi extremamente positiva. Já vamos analisar o Miguel em mais detalhe. Depois, claro, a época de rookie de Jorge Martin, temos que destacar um rookie que vence uma corrida, merece sempre um destaque, e no final, claro, a segunda metade de Pecco Bagnaia, no qual com 4 corridas, aliás, Bagnaia quase que reaparece no campeonato na segunda metade, apareceu tarde, é verdade, e quase que dava luta a Quartararo, mas com uma Ducati muito bem afinada, uma Ducati no qual todos os pilotos eram bem conseguidos. No final destacaria aqui também a Aprilia, que fruto das concessões, e há que destacar também aqui a boa política de regulamentar por parte da Dorna, que através das concessões a Aprilia consegue finalmente colocar o construtor italiano num lugar do pódio, por parte de Aleix Espargaró em Silverstone, se a memória não me atraiçoou, e depois com 4º lugar em Aragão, o que faz com que tenhamos mais um construtor no pódio. Portanto, nesse aspecto, acho que tivemos mais um campeonato muito competitivo. Muito bem, Miguel, está dado o mote então para o nosso tema de conversa. Hélder, bem-vindo. Obrigado. Daquilo tudo que o Miguel trouxe até aqui, o que é que destacas também? Destaco, obviamente, o campeão, o Quartararo. Uma particularidade, no início de 2021, um dos candidatos ao título seria, eventualmente, o Maverick Viñales. Ganhou a corrida no Qatar e acaba o ano numa Aprilia, basicamente como segundo piloto, visto que o Alex Espargaró acaba por ser o titular desse posto. Mas é, ao fim e ao cabo, um campeonato comprido e que deu muitas voltas, efetivamente. Como Miguel frisou, ali a fase daquelas 4 corridas fantásticas do Miguel que nos fez sonhar, ali a começar em Barcelona, que foi uma corrida do outro mundo para mim, foi uma das melhores corridas que o Miguel fez. E depois, lá está, faltou aqui também um pouco de sorte ao Martin, que o Miguel referiu, acho que é um excelente piloto também. Teve aquele azar na primeira corrida do AIA e que
acabou por limitar um pouco o que foi o resto do ano dele, não é? E o Bagnaia, obviamente, o Bagnaia foi um forte concorrente do Fábio Quartararo e estou em crer que para o ano vai ser um fortíssimo candidato ao Campeonato do Mundo. Sem dúvida alguma, já falaremos dos testes de 2022. António, o Miguel referiu ali também a questão do retirar da proteção do peito do Fábio Quartararo. Em teoria, é proibido retirar aquela proteção. Ficou aqui um bocadinho uma nuvem cinzenta, não vamos dizer negra, no título do Fábio. Olá Rui, olá Hélder. Bem, como o Miguel disse, eu tenho uma interpretação ligeiramente diferente da que teve a direção de corrida. Eu acho que a proteção de peito é um dos equipamentos de segurança, tal como são as botas, as luvas e o capacete, e sem um desses equipamentos o piloto devia ser obrigado a parar. E, portanto, aquilo que deveria ter sido feito, na minha opinião, era ser apresentada uma bandeira preta com o círculo laranja, com o número do piloto, o piloto parar na boxe, reequipar-se, ter o equipamento de segurança completo e a proteção do peito faz parte e depois voltar à pista. Houve uma interpretação diferente, provavelmente não teremos todos os dados que a direção de prova para tomar a decisão teve. Muitas vezes há decisões que nós não entendemos porque não estamos na posse de toda a informação, mas daquilo que se viu e que se sabe, na minha opinião, o Quartararo devia ter parado, repor a proteção de peito e depois voltar à pista. Sem dúvida alguma, essa foi a interpretação que também muitos tiveram acompanhando e lendo o regulamento à letra. Hélder, destacaste aqui o Pecco Bagnaia, a segunda metade do campeonato é sem dúvida muito forte. Achas, à semelhança do que eu penso também, que ele perde o campeonato com a queda de Mugello e depois com a queda de Misano? Curiosamente, o Bagnaia cai em Itália. Sim, sem dúvida. Portanto, as 3 corridas italianas, em Mugello e as 2 de Misano, ele tem uma prova fantástica na primeira passagem em Misano, mas cai em Mugello naquela arrabiata, que é uma curva rápida e foi uma queda com alguma velocidade, perde aí e perde em Misano quando segue à frente. Portanto, curiosamente, nas 2 corridas, onde ele lidera, não sei se por pressão, mas o que é um facto é que são 50 pontos que ele perde no solo italiano e que, com certeza, que depois vão fazer muita diferença no final do ano. Sem dúvida alguma. Miguel, falámos aqui das quedas do Pecco Bagnaia, a de Misano foi alegadamente por uma má escolha de pneus. Obviamente que os pneus este ano também interferiram e muito no resultado final das corridas, pelo menos em algumas delas, nomeadamente na Áustria, foram muitas as dores de cabeça por parte de alguns pilotos. Sim, sem dúvida. Eu acho que os pneus, como em qualquer modalidade de motorsport, acaba por interferir muito. E acabou por interferir logo inicialmente naquilo que era a nossa expectativa, a nossa e a própria expectativa do Miguel e da KTM, no qual a dependência pelo um bom suporte no pneu dianteiro fez com que, de uma forma surpreendente, a KTM iniciasse a época da forma como iniciou, especialmente vindo de uma vitória em Portimão, o que acabou por ser uma surpresa, creio que para todos. Mas sim, hoje é fácil dizer que a Ducati errou nessa escolha em Misano. Aliás, os pilotos e o próprio Marques depois, no pódio, acabou por confidenciar com o Jack Miller, aliás, fora do pódio, assim é que é, no backstage, porque raiva que eles tinham escolhido o pneu duro, já que nada apontaria durante o fim de semana e nada apontou para esta escolha, mas obviamente que os técnicos da Ducati e os seus pilotos estariam com outra opinião e com outra informação até àquele momento. Hoje, após o resultado, todos sabemos que foi um erro. Se ele tivesse terminado, se ambas as Ducati tivessem terminado e se ele tivesse vencido a prova, não seria aqui hoje tema de conversa, mas na verdade, como tudo, e especialmente quando estamos a falar de pneus de fornecimento único, no qual, acima de tudo, não há desenvolvimento ao longo do ano e são as marcas que têm que se adaptar aos pneus e não os pneus a adaptar às marcas, na verdade há sempre estas consequências e umas marcas que, por natureza da sua construção de chassis, casam melhor com uma alocação do que outra. Mas na verdade é isto também que nos fascina e que dá também um pouco mais de pimenta e carisma ao campeonato. Ou seja, basta ver, por exemplo, que a Suzuki, como campeão do mundo, não conseguiu vencer uma corrida nem com o Van Mir, nem também com o Alex Rins. E isto faz, ou dá uma imprevisibilidade ao campeonato que, a nível de espetáculo, é fantástico. Agora, para as equipas, é realmente uma dor de cabeça, porque eles saem do circuito com a moto, aliás, tal e qual como a KTM aconteceu após a vitória do Miguel em Barcelona e quase naquela perseguição bem conseguida em Sachsenring ou Marc Marques
continua imbatível nesse circuito alemão, mas que ainda assim, eu creio que ninguém deu até hoje tão boa réplica como o Miguel estaria a dar. Eu creio que a KTM e o próprio Miguel pensavam que tinham o assunto de 21 totalmente resolvido, com uma moto muito bem equilibrada, até porque de Mugello para Barcelona, para Sachsenring, são modelos, são circuitos com características completamente distintas. E a KTM a funcionar com o Miguel tão bem como funcionam estes 3 circuitos, a KTM creio que tinha o tema totalmente arrumado, mas mais uma vez depois, as diferentes características de pneus, misturado com diferentes temperaturas ao longo das diferentes épocas do ano, fez com que seja esta alocação de pneus e a afinação correta seja totalmente imprevisível. Quem parece ter acertado da melhor forma e quem parece ter a melhor janela para trabalhar com os pneus é claramente a Ducati, porque a Ducati acaba a época com 3 motas no pódio, a fechar primeiras linhas em qualificação, em circuitos como em Valência, que são quase que cartódromos em ponto um pouco maior e que nunca foi favorável à Ducati, aliás, desde Troy Bayliss, naquela tal aparição surpresa depois da vitória do Mundial de Superbikes, que uma Ducati não vencia em Valência, e a verdade é que a Ducati é tão bem sucedida no circuito espanhol durante este fim de semana, o que mudou completamente, e daí a preocupação, como o Helder há pouco estava a dizer, a preocupação de toda a concorrência após este final de temporada do construtor italiano. Miguel, para fecharmos o tema do campeonato 2021, qual é a tua nota positiva do Mundial e a nota negativa? Bom, a nota positiva eu acho que foi, primeiro, mais uma vez, a quantidade de vencedores que tivemos, eu creio que 8 no total, juntamente com também o regresso de marcas e juntamente também por termos MotoGP novamente com público, ou seja, o público e o regresso do público a Portimão basicamente regressou também, ou significou um regresso à nossa normalidade como cidadãos, como entusiastas, e isso acho que é a nota que destaco mais na temporada que passou. António, faço a mesma pergunta, mais e menos do Mundial 2021. Eu acho que mais concordo com o Miguel. Foi o retorno do público aos MotoGPs, faz parte integrante do espetáculo também a presença do público. Eu acho que o pior de 2021 foi exatamente a preponderância que os pneus têm no resultado das equipas, uma influência tão grande, e como o Miguel diz, as marcas têm que se adaptar aos pneus, e acho que foi o pior de 2021, foi essa inconstância dos pneus, que modificaram muitas vezes os resultados e o próprio campeão. E tu, Helder? Sem dúvida ao público. Em Valência tivemos no último fim de semana 75 mil pessoas. Foi uma festa brutal, até pela despedida do Valentino Rossi. O circuito, como o Miguel estava a dizer, é um anfiteatro que se vê todas as curvas, em qualquer bancada, e foi uma festa bonita de amarelo, mas sem dúvida à volta do público aos circuitos, porque é disso que se faz o MotoGP, é a festa das pessoas junto dos pilotos e sentir aquele cheiro e aquele ambiente e a todo aquele calor de termos 75 mil pessoas num domingo, é qualquer coisa de espetacular. E efetivamente a parte negativa é a questão dos pneus, sem dúvida. Parece um mistério. Há teorias da conspiração de que os pneus são distribuídos por baixo da mesa. Eu não acredito nisso, mas efetivamente algo é a parte negativa. Portanto, não se consegue ter aqui uma constante. O Miguel foi um desses casos. A afinação das motas com os pneus não seguem uma evolução. São situações estranhas. Falaste aqui do tema amarelo, tu estiveste em Valência como espectador, numa bancada. Como é que se vive a última corrida de Valentino Rossi do outro lado que nós habitualmente não estamos, ou seja, nas bancadas? Foi muito emotivo. Eu digo uma coisa, eu nunca tinha visto tantos homens adultos a chorar, ou chorar, não digo a chorar, mas com a lágrima no canto do olho. Foi muito giro. No fim da corrida, depois daquela festa que se viu na televisão, do Valentino junto com todos os outros pilotos, aquela despedida, e de regressarem às boxes, parecia que as pessoas não queriam arredar pé dali das bancadas, queriam ficar ali tipo numa comunhão entre todos, a desfrutar daquele ambiente, não só pelo Valentino, mas obviamente por ter todo aquele clima de festa, que em Valência tem as tracas, aquele fogo de artifício, e que parecia que as pessoas queriam ficar ali mais um pouco e usufruir daquilo mais um pouco. Foi muito, muito engraçado.
António, tu que estás ligado também à Dorna do outro lado, do lado organizativo, MotoGP, Superbikes, FIMSEF também, e cada vez mais, para a Dorna vai haver um depois de Valentino Rossi? Óbvio, eu acho que é óbvio que sim. E eu acho que o Rossi não saiu antes também por alguma pressão da Dorna. É fundamental em vários aspectos. Quer se queira, quer se goste, não goste, o Rossi marcou os últimos anos do MotoGP. Muito do que hoje é o MotoGP, a popularidade do MotoGP, muito se deve ao fenómeno de Valentino Rossi, que foi absolutamente fantástico na forma como soube gerir a carreira, a forma como em determinados momentos fez algumas coisas mais ou menos encenadas e que no fundo transportaram para o domínio público este espetáculo que era o MotoGP, e portanto muito se deve a ele e obviamente deixou um vazio. Eu acho que ele vai continuar ligado às corridas, com equipas, etc, e assim esperamos, porque é uma pessoa que continua a ter uma marca muito importante no MotoGP, mas há, obviamente, um antes e um depois de Valentino Rossi. Sem dúvida alguma, Miguel, de certeza que também concordas comigo. Fechamos também assim, desta forma, a pincelada sobre 2021 e vamos para aquilo que mais nos interessa, Miguel Oliveira. E eu começo com uma pergunta que vai ser um bocadinho também uma alfinetada. Como é que é possível haver tanta gente a dizer mal de um piloto que em Sachsenring, como tu disseste ainda há bocado, roeu e bem os calcanhares ao Marc Marquez? É uma boa questão, eu acho. Concordo inteiramente com aquilo que o António falou, tal e qual como o Rossi globalizou o MotoGP no nosso planeta e foi essencialmente importante, especialmente no final da era do tabaco. Rossi aí nessa fase foi fundamental e eu acho que foi o grande abono de família do MotoGP. O Miguel teve exatamente o mesmo efeito em Portugal. E ao ter o mesmo efeito em Portugal, fez com que muitas das pessoas que nunca viram sequer uma corrida ao vivo, aliás, eu arrisco-me a dizer que em Portimão teve uma grande percentagem de pessoas que pela primeira vez viram uma corrida ao vivo, e isso traz também, ou seja, nós portugueses somos capazes do melhor e do pior, somos fervorosos adeptos e apoiantes quando as coisas correm bem, mas depois conseguimos nos virar completamente ao contrário quando as coisas correm menos bem. E esta globalização do MotoGP em Portugal, em função da exposição de o Miguel, trouxe muitos novos apoiantes desta modalidade, só que esta modalidade, como todos nós sabemos, não se aprende em um par de corridas ou mesmo em um par de épocas. É preciso lá estar, é preciso andar, é preciso compreender, é preciso experienciar. Eu gosto muito e sou totalmente da opinião que nós, antes de criticar alguém, temos que fazer nós próprios, e a cultura desportiva faz-se essencialmente pela prática. A partir do momento que nós tenhamos a oportunidade de praticar, damos muito mais valor a quem realmente faz bem e quem vence, porque a partir do momento que a gente pratica, sabemos de antemão a dificuldade que é chegar lá e vencer. E realmente quem já andou numa pista, realmente quem já fez uma corrida, seja ela a nível amador ou profissional, criticar um piloto de MotoGP é completamente descabido, para não dizer outra coisa. Portanto, eu acho, Rui, que isso é o lado negativo da enorme exposição que o Miguel trouxe ao nosso país. Aliás, há pouco falávamos há pouco tempo disso, em off, numa qualquer conversa de café que ambos tivemos, eu e tu, que o Miguel é, na minha opinião, logo a seguir ao Cristiano, é o atleta individual, e o Cristiano não é individual, mas é o atleta individual com mais exposição em Portugal neste momento, na minha opinião. Aliás, a quantidade de vezes que o Miguel nos entra, e ainda bem, pela nossa casa, através dos múltiplos anúncios, faz com que o Miguel agora esteja exposto também a esta imagem de quem não percebe tanto de corridas. Não é uma crítica a essas pessoas, mas não podemos esperar que essas pessoas entendam de corridas tal e qual como um praticante entenda, e eu creio que daí naturalmente surgem essas críticas. Hélder, tu és amador, também já fizeste corridas no circuito do Estoril e no Autódromo Internacional do Algarve. Não é bem a mesma coisa ganhar um CNV, por exemplo, a uma corrida de MotoGP? Não? Acredito que não seja. Portanto, e é exatamente isso que o Miguel estava a dizer. Quer dizer, como é que se pode criticar um piloto português que todos os fins de semana que vimos uma corrida, está no leque dos 22 melhores pilotos do mundo, portanto, os eleitos. Sim. E o Miguel, dentro desse grupo de eleitos, na minha opinião, está no topo deles. Estará ali entre os 5, 6 melhores pilotos do mundo. Lá está, é o que o Miguel diz, é esta nossa, eu não diria mania, mas é uma característica que nós temos, é que quando as coisas não correm tão bem,
parece que o mundo cai em cima e não pode ser. Não pode ser porque efetivamente o Miguel é uma exceção no motociclismo em Portugal. Eu espero que daqui para a frente apareçam mais exceções como o Miguel. Mas quer dizer, o trabalho que o Miguel faz no MotoGP é algo que só meia dúzia de pilotos consegue fazer. Portanto, aquilo não é só ir para ali acelerar. Há muito mais coisas por detrás de uma corrida de MotoGP, desde as afinações, desde toda a parte de engenharia que é preciso perceber e transmitir, portanto, à equipa técnica. Portanto, isto não é assim tão fácil, não é uma corrida de rua. Isto é um mundial de velocidade, quer dizer, e o Miguel está lá. Sem dúvida alguma. António, tu é das pessoas que mais acompanhou o Miguel desde pequenino, desde muito jovem, portanto sabes o que custa, o que é preciso comer para lá se chegar e o que é que se tem que amassar para conseguir também chegar a esse ponto. Como é que tu vês também por vezes essas críticas negativas ao teu piloto, porque também de alguma forma o Miguel é teu piloto, como é de todos nós portugueses? Ora bem, eu sou, obviamente, completamente suspeito a falar do Miguel e, portanto, assumo logo desde o início que sou perfeitamente suspeito. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é a pressão a este nível. Ou seja, o Miguel, como figura mediática, atingiu o que atingiu e está sujeito à crítica e tem que aceitar isso. O Miguel é dos pilotos mais inteligentes que estão no MotoGP. A pressão psicológica sobre os pilotos do MotoGP é enorme e uma das resiliências que eles têm que ter é este tipo de críticas. Vejam-se exemplos como Zarco ou como Iker Lecuona, que não reagiram bem a algumas críticas, Vinhales, e portanto o Miguel tem de estar preparado, depois do patamar que atingiu, para essas críticas. Obviamente que essas críticas são críticas de alguém que não faz a ideia da pressão, da exigência, do profissionalismo e das condicionantes que estão no MotoGP. Portanto, quando se diz que o Miguel ficou em 17º na grelha de partida, ficou às vezes a 0,3 segundos. E alguém que me contabilize fisicamente o que são 0,3 segundos ou 0,4. Não é mensurável. E, portanto, as pessoas não têm noção da quantidade de variáveis que estão a abranger o MotoGP, a pressão brutal que os pilotos de MotoGP estão sujeitos, não só ao nível físico, mas muitas vezes ao nível psicológico. E isso significa que o Miguel, perante estas críticas, eu acho que ele próprio, eu já o conheço e acho que o conheço razoavelmente bem, o Miguel nunca fica muito eufórico com as vitórias, mas também não ficava de rastros quando tinha derrotas ou quando houve críticas. E, portanto, ele sabe o caminho que tem que fazer, sabe onde tem que chegar. Eu acho que põe uma espécie de uma carapaça para o proteger dessas críticas e quem sabe o valor do Miguel, obviamente sabe que são críticas injustas, mas, mais uma vez, o coração fala mais alto e as pessoas querem resultados e habituaram-se a ver o Miguel no pódio e acho que o vamos ver em breve novamente e, portanto, reagem de uma forma, às vezes, pouco ponderada. Olha, e aquilo que eu acho mais piada é haver gente que diz que exige uma vitória ao Miguel, exige isto ou aquilo ao Miguel, quando no fundo o Miguel não pediu nada a ninguém para lá estar, fez o caminho dele e lutou pelo sonho dele, portanto como é que alguém pode exigir ao Miguel ou ao Cristiano Ronaldo ou ao Pimenta da canoagem, quem seja, um atleta que se entrega de alma e coração a perseguir o sonho dele e alguém que não contribuiu nada com aquilo e como o Miguel diz e bem, também não praticou, diz eu exijo que ele faça isto, aquilo ou aquilo outro. Eu desejo que ele vença, como tu desejas, como o Miguel deseja, como o Hélder também, mas exigir, em que posição é que nós estamos para exigir o que quer que seja a um atleta? Eu acho que é um bocadinho a nossa forma de ser portugueses. Sem dúvida. Nós todos, o Miguel, todos têm um bocadinho de Miguel e, portanto, sentem-se no direito, enquanto desportistas, enquanto portugueses, de exigir a um piloto portuguesa uma boa performance. Eu acho que isso é aceitável e acho que cabe ao Miguel, obviamente, filtrar essa informação, perceber que a mesma pessoa que no dia o endeusa, no dia a seguir o critica e o põe de rastros em termos desportivos, mas eu acho que o Miguel, depois de tanta experiência, depois de tanta pressão, de um caminho que já mostrou o que é capaz, obviamente filtra essa informação e eu acho que muitas vezes acredito que à família e aos amigos mais próximos afeta mais do que ao Miguel. E, portanto, se calhar nós sofremos mais do que o Miguel, porque o Miguel filtra essa informação e eu acho que deixa passar o que lhe faz bem e o que é bom e o que é negativo, eu acho que fica à porta e eu acho que o Miguel gera isso muito bem. Sem dúvida, também acho que sim e concordo contigo, sofremos mais nós que somos amigos do Miguel e que o seguimos e que às vezes não concordamos muito com as opiniões. Miguel, o que é que achas que falhou na temporada do Miguel Oliveira?
É uma boa questão e se soubesse a resposta, neste momento teria uma proposta de emprego por parte da KPTM, creio eu. Mas eu acho que juntando tudo nas entrelinhas, e tive a oportunidade de falar com o Miguel já depois do teste, e é público que a KTM construiu uma moto com um caráter que depende muito do suporte do pneu dianteiro. E o arranque funcionou, o arranque aliás não foi nada positivo, em função que a Michelin baralhou completamente a alocação de pneus de uma forma inicial. Depois há uma reviravolta naquelas 3 provas que nós já falamos, e a KTM consegue de facto dar a volta ao texto e consegue equilibrar, na verdade muito também fruto da performance do Miguel, porque nenhum outro piloto naquela fase igualou ou esteve perto da rapidez e consistência que o Miguel apresentou até aí, para depois o Miguel ter aquela queda na Áustria que o lesiona, e depois há todo um momento cinzento, parte da lesão do Miguel, no qual não esteve e não poderia dar muito sino no desenvolvimento da moto, parte também destas 3 corridas e bons resultados, a KTM achar que tinha o problema resolvido para o presente ano, e isso foi um erro que a KTM também já acabou por assumir, e aí concentrou toda a sua atenção na moto de 22, porque na verdade a moto de 22, se bem nos recordamos, começaram a testar logo após a primeira prova de Misano. Aliás, entre as corridas de Misano houve um teste no qual estes modelos de 22, que rodaram agora em Jerez, começaram realmente a andar aí, portanto, e o Miguel criticou de facto muito essa estratégia da equipa, não estava de todo de acordo que o problema estava resolvido, e na verdade é que não estava. Portanto, e a KTM nesse aspecto acabou e os pilotos da KTM por pagar muito. Eu creio que o Miguel também, e há sempre as teorias da conspiração, e há sempre aqueles que agora apontam que o Brad Binder faz uma consistência e faz no domingo, e no final do campeonato é inevitável comparar, e os factos colocam o piloto sul-africano à frente de Miguel, mas quanto a mim há uma grande cota-parte de motivação que quem venceu uma corrida e quem esteve de uma forma consistente, e eu digo vencer uma corrida num formato normal, como o Miguel venceu em Barcelona, não vencer uma corrida de uma forma surpresa por fatores totalmente alheios e surpreendentes, como o Binder venceu, por exemplo, na Áustria este ano, que é totalmente diferente. Mas quanto a mim há uma grande frustração por parte do Miguel, natural, de quem apontava claramente, se não lutar pelo campeonato, estar constantemente no pódio, depois da forma como termina o campeonato em Portimão o ano passado, e vê uma grande frustração após aquela sua lesão na Áustria e um rumo totalmente distinto, ou um desnorte do desenvolvimento por parte da KTM. E o Miguel, ou seja, na altura de lutar por 1 ponto ou 2 pontos, não se pode pedir a um piloto que vence corridas que tenha a mesma motivação quando luta pelo primeiro ou quando luta por 15º. Aí confesso que o Binder tem realmente uma postura totalmente diferente e luta pelo aquele último ponto como fosse pela vitória. Mas eu creio que isso é totalmente natural para um piloto que vinha de uma consistência dos resultados do Miguel, que naturalmente após a sua lesão, que não tinha ou não teve naquela fase a mesma motivação. Mas esta é só a minha opinião. Sem dúvida alguma, Miguel, e isso dá-nos entrada também naquilo que foram os testes de 2022. Antes de entrarmos na parte técnica dos testes, Hélder, Marc Marques é um grande ponto de interrogação neste momento. É sem dúvida. Eu li recentemente que estão à espera de testes médicos para dezembro, para se avaliar, e acredito que a gestão da Honda esteja muito curiosa em saber o que é que vai sair dali, porque efetivamente tudo vai. O Marc Marques tem contrato com a Honda até 2024. Sim. Portanto, faltam 2 anos ainda para ele acabar o contrato. São alguns milhões por ano, portanto, e acredito que seja uma peça muito importante ali no jogo da Honda para continuar. A Honda, sem dúvida, que é uma marca que pretende estar sempre nos primeiros lugares, e agora com o Marc Marques nestas condições vão ter que encontrar aqui uma solução alternativa. Que não parece ser fácil, sem dúvida. Aliás, pela primeira vez em muitos anos não vimos 2 motos oficiais. É verdade. Nenhuma das motos oficiais numa corrida, foi em Valência. António, não te cheira um bocadinho a esturro também toda esta história da visão dupla outra vez? Um arrastar de situação? Eu antes disso ainda queria
pegar um bocadinho naquilo que disse o Miguel relativamente ao Miguel Oliveira este ano, que é também aqui a injustiça às vezes das coisas. Quando o Miguel ganhou, eu vi várias crónicas, várias reportagens, que quase que o Miguel Oliveira tinha muito pouca interferência, muito pouco mérito nas vitórias. Foi quase um endeusamento do Pedrosa, do desenvolvimento da moto do Pedrosa, quase tudo se devia ao Pedrosa. Agora que as coisas não correram bem, afinal a culpa é do Miguel. Ou seja, quando as coisas correram bem e o Miguel ganhou corrida, o grande alicerce era o extremo desenvolvimento da moto feita pelo Pedrosa. Quando as coisas correram muito bem, a culpa é do piloto. E, portanto, até nisso é injusto este endeusamento por um lado que se fez e agora esta crítica. A situação do Marques é extremamente complicada. Vão só vindo algumas conversas entre dentes, ainda agora este fim de semana em Valência estiveram lá alguns daqueles que gerem as carreiras de grandes pilotos, porque estiveram a ver jovens pilotos que vão subir para o ano ao Campeonato do Mundo de Moto3 e são muitos, e as conversas são de enorme preocupação, ou seja, eu acho que há uma incerteza muito grande sobre o futuro do Pedrosa, não só a questão da visão depois da queda... Não, do Marco Marques. Do Marco Marques, perdão. Do Marco Marques, não só da questão da visão ser em 3D, ser em 2D, como ainda da questão do próprio ombro e das potenciais lesões que ficarem. Portanto, o futuro do Marco Marques, que é um piloto absolutamente brilhante, é um piloto único, que já demonstrou daquilo que é capaz, eu acho que neste momento são altamente preocupantes, independentemente de ele voltar a correr, vamos ver se o fizer, em que condições o vai fazer. Sim, não vai ser todo fácil essa decisão. Dos testes 2022 que vimos em Jerez, Miguel, e porque falaremos de testes mais à frente, quando eles realmente se tornarem, na minha opinião, efetivos e esclarecedores de alguma coisa, mas o que é que destacas destes testes onde houve tanta coisa nova a vir de tanto lado, o que é que conseguiste destacar no final? Olha, eu acho que estes testes acabam sempre por ser pouco reveladores, porque enquanto que há uns pilotos que testam motos completamente desenvolvidas, como é o caso de pilotos que andaram com motos da presente temporada, como foi o caso dos 2 pilotos da Ducati, como foi o caso dos rookies da KTM, e isso faz com que seja totalmente irrelevante comparar com os pilotos oficiais, que basicamente aproveitam todos os minutos para testar soluções novas e naturalmente o tempo por volta, apesar de ser sempre uma bitola e seria de todo de estranhar se não olhassem para o cronómetro, mas a importância dos tempos acaba por ser, quanto a mim, o menor de tudo. É importante destacar que havia uma grande urgência em testar novos componentes, porque tirando aqueles que têm concessão, e neste momento só a Aprilia que tem concessões, há 7 dias apenas de teste para a próxima temporada. Destes 7 dias, 2 incluem testes em Mandalika, no qual já percebemos com este fim de semana que não só o clima é perfeitamente peculiar, como também, devido à pouca utilização do circuito, acredito eu, naquela fase dos testes, os fabricantes terão uma pista muito suja, pelo que aqueles 2 dias, no capítulo de desenvolvimento, será pouco relevante. A destacar, eu acho que a preocupação de todos os fabricantes para aquilo que a Ducati está a fazer. Ou seja, não só terminou o campeonato como terminou, como aquele tempo de Pecco Bagnaia e da forma como apareceu. E essencialmente tive a oportunidade também de documentar com o Miguel, que acabou por ser sublinhado depois por todos os pilotos oficiais, que é a vantagem que a Ducati tem neste momento, no momento que os pilotos largam o travão e pela facilidade com que a Ducati curva. Aparentemente, é uma coisa que vem muito mais por parte da aerodinâmica, a juntar a todas as mais-valias que a moto italiana já tem, velocidade de ponta, o próprio all shot device, ou seja, é uma moto que aparentemente, nesta fase, parece fazer tudo bem. E o Miguel confidenciou isso mesmo, o próprio Quartararo também, o Juan Mir também, quando rodavam atrás dos pilotos da Ducati, era incrível a facilidade com que a Ducati larga o travão e consegue curvar e curvar mais depressa do que as rivais. E isso preocupou em muito toda a concorrência da Ducati, porque vão existir 8 na grelha para a próxima temporada, 2 delas motos deste ano, mas não se pode dizer que as motos deste ano sejam pouco competitivas, porque venceram, se a memória não me atraiçoa, 6 corridas, 4 com Bagnaia e 2 com Jack Miller.
pelo que aquilo que eu destaco é efetivamente a facilidade com que, por exemplo, o Enea Bastianini acabou por fazer bons tempos, relevando que a moto de 21 era totalmente diferente. E Rui, isso foi uma coisa que nós a olho verificamos também ao longo da época, que aquela moto, naquela estrutura de Bastianini, que era uma moto que não tinha nada a ver com as motos oficiais, e ele próprio, assim que se sentou na moto, acabou por dizer isso mesmo. De resto, eu creio que não houve muito mais a destacar, a não ser esta preocupação. Aleix Espargaró a dizer que a Aprilia não trouxe nada de novo, porque na verdade também, não havendo concessões, a Aprilia fez uma evolução em tempo real, ou seja, sempre ao longo da época. A Yamaha de Quartararo preocupa, ou seja, porque a Yamaha também não trouxe nada novo e desespera por mais cavalos, por maior velocidade, e essa velocidade e esses cavalos não apareceram também nestes testes, e a Honda realmente muito preocupada pela dependência que tem de Marc Marquez, tal e qual também como a Yamaha depende de Quartararo. Eu creio que a Honda também tem o mesmo problema. Na verdade é que Nakagami acabou por ser relativamente rápido, mas Nakagami é de todo um piloto consistente, e eu creio que a Honda neste momento, também na ausência de Pol Espargaró, que acabou por também fazer uma época com altos e baixos, fez um pódio em Misano, é verdade, após aquela queda de Miller e também de Bagnaia, mas eu creio que a Honda está totalmente dependente dos resultados de Marc Marquez, e isso preocupa, ou seja, de uma forma generalizada, todos estão muito preocupados face à supremacia da Ducati. Sim, a Ducati parece ser aquela que todos têm que perseguir neste momento. Helder, vimos chassis novos, all-shot devices novos, escapes compridos, escapes curtos, daquilo tudo que conseguiste também ver, o que é que te saltou à vista? Saltou-me à vista, de facto, é o que o Miguel estava a dizer, portanto a Ducati é neste momento a moto a bater. Eu lembro-me na Motorland, em Aragão, quando o Marques ia atrás do Bagnaia, do Pecco, dizer que parecia-lhe que ia atrás do Dovizioso nos melhores tempos, mas que ainda mais rápido em curva. Portanto, aquele problema, que não é problema, mas portanto, aquela debilidade que a Ducati tinha na passagem em curva, que de alguma forma sempre a caracterizou, parece que neste momento está ultrapassado. Portanto, e aqui realmente, como o Miguel diz, agora em Jerez, a única coisa que eu vi de digno de nota foi efetivamente aquele escape mais comprido. Não é uma manobra de diversão também do Eventualmente, que aquilo é gente que pensa muito. Mas é um escape que dizem que poderá potenciar mais uma entrega de potência mais suave em baixas rotações. Mas pronto, efetivamente a Ducati é a marca que mais tem evoluído, e depois aerodinamicamente tem uma infinidade de pacotes aerodinâmicos para testar, é asas em cima, é asas em baixo, quer dizer, eles praticamente quando vão para uma sessão de testes têm carnagens diferentes. E fiquei muito curioso com a Honda, com aquele protótipo que a Honda apresentou supostamente para, portanto, 2022, aquela sala de boxe que temos lá atrás, que vimos lá atrás, muito ao género da Ducati, supostamente terá ali um amortecedor de massa, não se sabe, mas estou muito curioso com a Honda, tirando efetivamente o problema do piloto de ponta, quem é que vai testar aquela máquina. Mas estou muito curioso com a Honda. Aquela frente também a fazer lembrar, aquela entrada de ar a fazer lembrar um bocadinho já mais a M1, com ali um formato em V, já rompeu ali um pouco com aquele desenho, aquela boca, aquele desenho original, que já vinha de há uns anos da RCV. Depois, efetivamente, a Yamaha não apresentou assim nada de extraordinário, a Aprilia também não, e a Suzuki pouco se viu também. Viu-se ali umas peças, uns reforços em carbono no quadro de alumínio, eventualmente para permitir ali mais alguma flexibilidade ou mais algum controle de flexibilidade na moto, mas de facto todos parecem querer seguir ali a linha da Ducati e a ver se conseguem, que as outras marcas conseguem reduzir um pouco este aparente domínio, não só dos próprios pilotos da Ducati, como também os 8 pilotos que a Ducati vai ter, portanto, que é uma fonte de uma recolha de informação muito importante para a fábrica, terem 8 pilotos em pista ao mesmo tempo, portanto, mais nenhuma marca consegue isso.
Portanto, vamos ver o que é que as outras marcas conseguem fazer, porque até os outros pilotos, como diz o Miguel, ficam preocupados em ver a facilidade com que a Ducati se apresenta em pista. Não é? Isso poderá ser também motivo, António, para outro nível, outro patamar de preocupação. É a segurança, que tu estás intimamente ligado a ela neste momento, mas falando destas motos de MotoGP que são cada vez mais rápidas, há uma maior inclinação, preocupação neste momento da parte da segurança, da FIM e da Dorna, por termos estes verdadeiros mísseis em pista e por isso os circuitos terem que ser também eles adequados? Ora bem, eu ainda relativamente aos testes, preocupa-me bastante o número limitado de dias de teste que as equipas vão ter. Primeiro, porque relativamente aos pneus, acho que precisavam de mais tempo. Eu percebo o aspecto comercial de haver uma marca única de pneus, mas isso para mim também tem um lado negativo, que é o relaxamento da marca em termos de desenvolvimento, não tem termo de comparação, está numa posição cómoda em termos de fornecimento de pneus e, portanto, não tem que correr atrás de um potencial prejuízo em comparação com outra marca. E, portanto, obviamente, temos que perceber que a parte comercial aqui é fundamental, mas que, em termos de desenvolvimento, eu acho que lesa muito o campeonato. Relativamente à segurança e aos circuitos, e o Miguel também acompanha, porque está diretamente ligado a um circuito, nós não temos acidentes graves nos últimos anos devido aos circuitos. A segurança passiva foi uma preocupação grande da FIM, foram feitos melhoramentos e exigências ao nível da segurança passiva dos circuitos, aumentos de escapatórias, os equipamentos de proteção, que são testados regularmente, um equipamento de proteção para ser inserido nas listas de proteções da FIM tem um teste exaustivo em termos de utilização e, portanto, não se vê nos últimos tempos acidentes graves devido aos circuitos. Escapatórias largas, com proteção, com regras. Aqui o desenvolvimento terá que ser feito mais ao nível da segurança dos pilotos. E aqui também se evoluiu imenso em termos de capacetes, em termos de fatos, nós temos visto quedas grandes, sem grandes consequências. Neste momento, aquilo que está em estudo é, até devido aos acidentes mortais que houve, que sistemas é que podem ser implementados no sentido de, por um lado, ter uma segurança ativa em termos do piloto na zona mais frágil, que neste momento é o pescoço, e estão-se a desenvolver alguns testes, e em paralelo estão-se a desenvolver testes que avisem o piloto através de uma indicação luminosa no próprio capacete, através de LEDs, num sistema integrado com o transponder da moto, que permita avisar um piloto que houve uma determinada queda ou que houve uma queda nos metros a seguir. E isso possa alertar previamente o piloto que houve uma queda e tomar as medidas de precaução. Isto não significa, obviamente, que não vamos partir do princípio que os acidentes vão acabar. Claro. Com a redução das grelhas, com o aumento das idades, foram medidas proativas e que fazem sentido, mas na realidade, em termos concretos, nós não conseguimos evitar que aquilo que aconteceu, aqueles atropelamentos que foram devidos a características e a situações completamente imprevisíveis e próprias de uma corrida. Sim. E, portanto, nesse aspecto da segurança, neste momento estão-se a fazer investimentos grandes. A própria KTM, por exemplo, está envolvida num protótipo para proteger o pescoço do piloto entre o capacete e o fato, e, portanto, estão-se a tentar meios alternativos. Em termos de segurança das pistas, eu acho que as pistas hoje em dia são seguras, as pistas são sujeitas a testes, a pré-testes, a uma investigação e a um controle de engenharia dos mesmos, e, portanto, acho que nesse aspecto estamos salvaguardados. Vai haver agora, até por causa dos track limits, que hoje em dia é o tema da moda nas corridas, nós passamos a falar de track limits. Há um novo corretor que foi testado em Misano, que é o Misano 200, que é um corretor que aparentemente está aprovado pela FIA também e que permite que os pilotos utilizem menos a zona verde, porque como tem uma inclinação maior em termos de altura, é muito incómodo para a moto e perdem tempo. E, portanto, está-se a tentar também com isto reduzir um bocadinho a utilização de zonas fora do asfalto. Olha, por falares em track limits, e isto naturalmente também, já que estamos numa de alfinete, tu foste o homem que penalizou o Toprak Razgatlioglu em França. Para quem não sabe, foste tu que tiveste a decisão na mão, foste tu que assinaste o papel. É sem dúvida um momento de grande pressão que alguém com essa responsabilidade sofre. Vamos ver, as decisões nas Superbikes são tomadas por 3 comissários desportivos, eu era um deles, com um outro colega irlandês e um colega venezuelano, e obviamente, quando se tomam decisões que mexem com os primeiros classificados do Mundial,
muda tudo. Ou seja, quando se finaliza o último da grelha, a coisa passa mais ou menos tranquila e transparente. Quando há uma decisão de um piloto que queria muito ser campeão do mundo, de uma marca a investir fortemente nesse campeonato, e que lhe vê retirado, na nossa opinião, na opinião dos comissários esportivos da prova, que cometeu uma infração, obviamente foram momentos de pressão, que é preciso saber analisar. O piloto ficou agastado, a equipa ficou agastada, e obviamente sente-se ali, quando se mexe com a cabeça dos campeonatos, sente-se a pressão, mas obviamente acho que a FIM tem a responsabilidade de ter pessoas com características de preparação e de conhecimento para poderem tomar essas decisões. Acho que isso que é importante. A decisão foi tomada em consciência, pensámos que foi a decisão correta e justa. Houve quem concordasse, houve quem discordasse, acontece em todos os desportos. O nosso entendimento é que houve uma infração e ela foi devidamente penalizada, mas obviamente que a pressão naquele momento, posso dizer que foi dos momentos mais complicados que eu tive em termos de pressão. Não foi fácil, mas acho que tomámos a decisão certa, em consciência, sobretudo em consciência, e desde sempre, e isso é de elogiar, um total apoio dos responsáveis da FIM pela nossa decisão. A pressão não foi só para os comissários esportivos locais, foi posteriormente para outras instâncias, e tivemos da FIM, quer do diretor da Comissão de Velocidade, quer do próprio presidente da FIM, total apoio na tomada de decisão e confiava plenamente nas pessoas que lá estavam, e isso é muito importante para respaldar e para nos dar tranquilidade em futuras decisões que tínhamos de tomar do mesmo monte. Olha, e depois de tudo isso, que foi um aviso que tinha chegado um xerife novo à cidade, da tua parte, tu tiveste os pistões no sítio quando em Portimão paraste uma sessão de Super Sport 300 e de alguma forma assumiste uma atitude pedagógica para com os miúdos, porque também sentiste que era chegada a essa hora. A ver, o que aconteceu em Portimão, eu como diretor de prova do Campeonato do Mundo de Moto3, nós temos uma atitude completamente diferente no Campeonato do Mundo de Moto3 que havia nas 300. Ou seja, nós na Moto3, e espero que para o ano nas Superbikes, com a responsabilidade também vou ter, ou seja, as regras que são aplicadas no MotoGP que sejam depois aplicadas noutros campeonatos, que haja um critério uniforme para outros campeonatos. E realmente no Campeonato do Mundo de Moto3, quem teve capacidade de ver, há muitas penalizações e eu acho que os pilotos, evidentemente que há sempre alguns excessos, mas que há disciplina, que há controle e que as pessoas sabem as regras com que se alinham. Nas 300, infelizmente, tem-se vindo a assistir este ano a um branqueamento de um conjunto de atitudes. Estamos a falar de pilotos relativamente jovens, que muitas vezes instigados pelas equipas não têm a atitude correta em pista. E depois do que aconteceu em Jerez, ver novamente em Portimão a mesma atitude, o mesmo desrespeito, quer pela atitude que deveriam ter em pista, quer pelos colegas, eu acho que era chegado o momento de dizer chega e de chamar a atenção aos pilotos que no fundo são muito jovens, são pilotos, alguns deles, com pouca maturidade em termos de competição e como vindo de um campeonato onde existia regras, disciplina, critérios e onde eles eram cumpridos, acho que é fundamental que todos os campeonatos sejam geridos pelo mesmo critério. Ou seja, não pode haver um critério no Mundial de Superbikes, onde tudo são incidentes de corrida, e um campeonato do mundo de Moto3 ou um campeonato do mundo de MotoGP, onde somos exigentes e as questões são cumpridas. E, portanto, houve muito desrespeito durante este ano nas 300. Foi inacreditável a falta de disciplina que houve nas 300. Praticamente não houve penalizações. Foi feito um controle disciplinar no Campeonato do Mundo 300 demasiado largo e amplo, que na minha opinião se traduziu, a morte de Jerez nada teve a ver com esta questão, foi um acidente de corrida, mas houve manifesta falta de respeito durante o ano e eu acho que isso tinha que terminar. E portanto em Portimão tomou-se uma atitude um bocadinho mais musculada, que os pilotos entenderam e que no fundo muitas das equipas vieram dar os parabéns porque finalmente se tinha que entrar neste caminho, que é de algum rigor de exigência para os pilotos, não vale tudo. E quando alguém comete alguma infração tem que ser penalizado. Doa a quem doer, custa o que custar. Sem dúvida, António. Miguel, tu estavas em Portimão nesse fim de semana. O que é que apanhaste depois entre foguetes e canas? Qual foi as reações que tu depois apanhaste? Que certamente, pelo teu contacto próximo com as equipas também, apanhaste reações àquele que foi, quanto a mim, o momento do fim de semana. Sim, consegui logo apanhar o António e dar-lhe os parabéns por esta atitude, porque realmente, para além de ser pioneira, creio eu, concordo inteiramente com aquilo que o António disse.
este campeonato, especialmente a Super Sport 300, tem sido regulado de uma forma tão aberta que, de certa forma, deixava de antever que alguma coisa iria acontecer de errado. E infelizmente aconteceu, apesar que este incidente não teve nada a ver com o comportamento em pista. Ainda assim, eu acho que primeiro é preciso perceber como é que chegamos aqui. E chegamos aqui em função de muita igualdade técnica a regulamentar, no qual, obviamente, que o objetivo é promover o espetáculo, aumentar muito o número de motos também em pista, o que eu acho que naturalmente teria que se reduzir para aumentar também a segurança. Eu não acho que faça nenhum sentido, quando pontuam os 15 primeiros, ter 40 motos em pista e termos em corrida 40 motos num setor. Ou seja, há demasiadas motos a correr para apenas 15 pontos e eu acho que deveríamos voltar, tal e qual como já fizemos em Portugal, no troféu CBR, fazer a corrida 1 e a corrida 2, ou a corrida dos qualificados e dos não qualificados, como também já se fez no Mundial, aliás, neste mesmo formato. Mas realmente, aquilo que eu apanhei durante o paddock foi isso mesmo, que estas medidas tinham que ser feitas de forma essencialmente a garantir a segurança. Uma coisa que eu acho que deveria ser incluída no regulamento rapidamente nestas categorias de velocidade mais baixas era a proibição dos pilotos mudarem trajetórias várias vezes ao longo das retas à procura da aspiração. Aliás, mudanças essas que originaram aquela queda e depois também penalização do Canon Chu no Texas, no qual só não aconteceu ali uma fatalidade por milagre, porque foi um milagre que aconteceu ali, mas acho que este zigue-zaguear dos pilotos ao longo da reta acabam por originar toques. O limite de motos em pista também acho que era uma coisa totalmente necessária. Eu acho que o limite de idade também era uma necessidade. Eu acho que não há necessidade nenhuma de acrescentar ou de acelerar tanto a promoção de pilotos tão jovens em circuitos grandes, havendo hoje em dia recursos a cartódromos, e eles tão bons que são, como nunca tivemos ao longo de toda a Europa, essencialmente, no qual os pilotos podem, em cartódromos seguros, poder evoluir e depois mais tarde passar para circuitos maiores. E depois, quanto a mim, aquilo que o António fez, que é o principal, que é a disciplina exemplar nestas categorias. Não nos podemos esquecer que estes jovens são, acima de tudo, hoje, muito picados por os coaches da vida que proliferam também cada vez mais nesta modalidade, alguns deles até quase que sem praticar, e que incentivam muito os pilotos a dar tudo por tudo e às vezes para lá daquilo que é a regra, juntamente com os pilotos. E esta disciplina exemplar tem que também partir de cima. E aquilo que acontece com os Marcas da vida, com os Oliveiras da vida, esta disciplina e estes exemplos se fazem depois com que os jovens queiram replicar, e a partir do momento que haja esta disciplina, tal e qual como o António acabou por, de uma forma musculada, fazer ali no pit lane, no autódromo, fazer ver a estes jovens que não vale tudo, que há regras e que eles têm que ser penalizados, tal e qual como estão a ser, e bem, cada vez mais em Moto3, mas não só penalizados, mas também explicar-lhes, não só a eles, de uma forma pedagógica, como o António fez, não só a eles, como também às equipas, que não podem e que não vale tudo, porque são efetivamente muito jovens e aquilo que eles veem nos seus ídolos são aquilo que eles tentam replicar depois em pista, pelo que quanto a mim essa disciplina exemplar é de facto essencial. E se calhar vale a pena também perceber se a FIM não deveria, juntamente com os promotores do campeonato, apostar numa parte de formação pedagógica que, juntamente com os briefings técnicos, quem chega a um campeonato, que esta parte pedagógica tem que ser também acompanhada, e porque são realmente muito jovens, porque crescem muito depressa, e que eu acho que se calhar possam ser também acompanhados no sentido da regra, no sentido da disciplina, no sentido também de lutar, mas com lealdade e com respeito pelo outro. Sem dúvida, Miguel. Hélder, este assunto da segurança para fecharmos, o limite de idades, que o António também falou e o Miguel falou, 16 anos para as 300 para a Moto3, 18 Sim. anos para as 600, a possibilidade de uma superlicença em MotoGP, como o Aleix Espargaró defende, os fatos obrigatórios com airbag para toda a gente, concordas com tudo isto ou só em parte? Concordo com tudo, basicamente, tudo que contribua para a segurança. Aliás, eu tiro o chapéu à atitude do António lá embaixo no Algarve, acho que é fundamental, porque a maior parte destes são miúdos, têm 14 anos, alguns menos, 13 anos,
Isto é, mal comparando, é como dar aulas num primeiro ano do ciclo ou dar um 12º ano, quer dizer, são coisas completamente distintas, eles têm entendimentos diferentes, têm impressões diferentes, inclusivamente da parte da família, dos pais que investem muito dinheiro para os miúdos estarem ali e que, de alguma forma, lhes dão ali uma pressão enorme. Depois chegam à pista, é como o Miguel diz, são muitas motas, efetivamente. As características técnicas delas fazem-nas andar muito próximo. É um desporto que carrega riscos, como todos sabemos. Dúvida. Portanto, a função daqui de quem organiza e de quem gera é minimizar esses riscos ao máximo e continuarmos a ter bons espetáculos, boas corridas e que não aconteçam as desgraças que aconteceram, portanto, que fazem parte, mas que não deveriam fazer. Não é? Evidente que têm que ser tomadas medidas. Vamos para mais um assunto, saltamos da segurança para os jovens pilotos. Temos uma fornada de jovens a saltar em Portugal. Para quem ainda não percebeu, existem jovens pilotos a chegar também a campeonatos internacionais neste momento no nosso país. O António tem acompanhado muitos deles através do projeto de Velocidade 2020 inicialmente, agora Mini Velocidade. O Hélder também tem acompanhado alguns, tal como o Miguel e eu. Mas, António, tu acabas por estar um bocadinho aqui na gênese de tudo isto, que obviamente também tem uma forte ligação com o projeto do Miguel Oliveira, que foi o Oliveira Cup, naturalmente. Tem alguns pontos se tocarão ambos estes mesmos projetos, mas a realidade é que talvez fruto do Miguel Oliveira e daquilo que ele representa neste momento, temos uma fornada de miúdos neste momento que podem até chegar a algum lado. Eu acho que, como o Miguel Praia referiu, o fenómeno Miguel Oliveira veio transformar o motociclismo de uma modalidade quase num dark side do desporto, marginal, assim, para uma modalidade conhecida, popular, e obviamente que o fenómeno Miguel Oliveira tem muita importância naquilo que são hoje os jovens pilotos que foram aparecendo. Que se revêem no Miguel, veem o Miguel como um ídolo, querem copiar o Miguel, querem chegar onde o Miguel chegou e, portanto, há muito mais gente disponível, há muito mais famílias abertas e disponíveis para que o filho experimente uma modalidade que, se calhar, aqui há 10 ou 15 anos era um terror. E, portanto, nós temos um conjunto de jovens a começarem-se a afirmar. Obviamente que nós temos, para o bem e para o mal, estamos ao lado de Espanha, que é simplesmente o país mais forte do mundo em termos de motociclismo. E quando dizem que Portugal tem campeonatos pouco competitivos, eu quero que os comparem com a Holanda, com a Bélgica, com a Suíça, não os comparem com a Espanha nem com a Itália. E, portanto, sim, é fácil perdermos nessa comparação. Perdemos sempre, assim como se Espanha se comparar em rugby com o país de Gales ou com a Austrália vai perder, como o cricket vamos perder para a Índia. Portanto, Espanha realmente tem o campeonato nacional mais forte do mundo, tem 60 escolas de velocidade, tem uma máquina enorme, desde equipas, promotores, sponsors para esta modalidade, e portanto não nos podemos comparar. E portanto vão surgir, obviamente, pilotos, assim haja talento e apoio para que eles possam chegar onde merecem. Temos um conjunto de pilotos que saíram, como tu disseste, nas modalidades de iniciação do 2020, da Mini Velocidade e da Oliveira Cup. Tivemos agora um exemplo disso em Valência, no Mini GP, onde os portugueses não ficaram em terceiro lugar porque houve uma equipa, a Adria, que no fundo era uma equipa de italianos e, portanto, provavelmente se nós tivéssemos uma equipa de Ibéria com portugueses e espanhóis, teríamos ficado no terceiro. Foi uma coisa que eu acho que desvirtuou um bocadinho este campeonato e que vai ser corrigida. Foi o próprio Presidente da FIM que o exigiu, que sejam seleções nacionais e que não haja, depois das seleções nacionais, seleções regionais. E, portanto, tivemos o Martim, tivemos o Pedrinho, tivemos o Lourenço, que acho que deram uma boa réplica e um bom exemplo daquilo que se tem feito em Portugal. Paralelamente a isso, o Afonso tem estado também no Campeonato Espanhol, um campeonato completamente muito competitivo, onde é difícil ganhar. E depois tivemos na Talent Cup o Gonçalo Ribeiro. O Gonçalo Ribeiro, que esteve muito bem a lutar com equipas. Estamos a falar, ele lutou com equipas do Mundial de Moto3. Estamos a falar da Leopard, do Aspar, da Aglice, da Monlau, do Ajo. E, portanto, com armas completamente desiguais, o Gonçalo teve uma prestação que eu acho que foi brilhante. Não se qualificou em 2 corridas. O nível é altíssimo, são 22 nacionalidades. Temos ali, só para termos uma ideia, este ano do Moto3 Júnior vão sair cerca de 10 pilotos para o Mundial. O campeonato Moto3 Júnior vai ser um campeonato que vai ter algumas dificuldades nos próximos anos, porque pela limitação de idades não vai poder subir ninguém ao Moto3 Júnior nos próximos 2 anos,
que se deixou de chamar FIMSEV, chama-se FIM Junior GP World Championship, e portanto vai ser um campeonato que vai ter algumas dificuldades nos próximos 2 anos, mas acredito que se houver, sobretudo, apoios, é muito caro competir ao mais alto nível em Espanha. São investimentos da ordem das centenas de milhares de euros, e que haja apoios para isso. Em termos humanos, eu acho que nós temos 4 ou 5 pilotos que em breve podem ter aspirações a fazer qualquer coisa relevante lá fora, e acredito que a continuação da mini velocidade, em conjugação com estas iniciativas como fez a Dorna com o Mini GP, vão dar frutos no futuro. Eu acho que há massa crítica, assim haja apoios a esta modalidade, e que as nossas empresas em Portugal tenham a coragem de apostar num desporto que tem retorno, como se viu com o Miguel Oliveira. Eu acredito que, e concordo com o Miguel, acho que a seguir ao Cristiano Ronaldo, o Miguel Oliveira é o piloto português com maior retorno. O atleta, neste caso. O atleta com maior retorno, a seguir ao Cristiano, e portanto isso significa que esta modalidade pode trazer retorno. E portanto, haja também investimento para que eles possam evoluir dentro desta modalidade. Bem, assim de repente, se não me falhar nenhum, o Afonso Almeida que tu falaste no SBK nas Moto4, também o Guilherme Marques em Super Sport 300, que em Espanha são o SBK Júnior, com outro Afonso Almeida, o de Cascais, o Gonçalo Ribeiro na Talent Cup, temos também o Pedrinho, o Lourenço Vicente e o Martim Marco, que também já vão competindo em Espanha, o Martim até na Cuna de Campeões, de onde saíram milhares campeões do mundo, entre eles o Pedro Acosta, campeão do mundo Moto 3, o Gonçalo Dias, portanto há aqui um lote. Helder, tu também tens apanhado alguns deles? Sim, não com a experiência do António, a nível, o Gonçalo Capote foi campeão é Moto 5, rookie, campeão de Como é que tu, quando estás no paddock, vês todo este sangue novo, quando muitas pessoas que vão ao CNV dizem que o que muda é o número de cabelos brancos de ano para outro, mas afinal não. Não, vejo, o que o António diz, é preciso investimento, mas cada vez se vê mais, eu falo pelo paddock do Campeonato Nacional, mas cada vez se vê mais famílias envolvidas, não só aqui no Nacional, mas repara que muito da parte, muito do ano desportivo Sim. é também passado em Espanha, na Cuna dos Campeões, aqui na Andaluzia, mas é interessante ver que, eventualmente não, mas com o fenómeno Miguel Oliveira, que há um interesse maior. O que falta aqui é realmente os apoios, porque é caro, é um desporto que envolve, tem que haver meios financeiros avultados. Portanto, e acho que era importante, como o António diz, as empresas começarem a olhar para o motociclismo de uma forma mais interessante, portanto, para poderem ter o retorno que de facto é possível ter. Sim, sem dúvida, e como o António diz, massa crítica não falta, temos muitos pilotos jovens com capacidade, estes que todos que referimos e mais, temos também até um lote de pilotos femininas que podem também elas conseguir bons resultados. Miguel, vamos saltar para a Superbike porque estamos quase a entrar na reta da meta para fecharmos este primeiro Rock On de balanço 2021 e antevisão 2022. Mundial de Superbike, 6 anos depois, alguém conseguiu bater Jonathan Rea, chama-se El Turco, Toprak Razgatlioglu, sem dúvida foi um ano fabuloso de Superbike. Sim, sem dúvida. Foi um ano como há muito tempo não víamos. Eu acho que Toprak exigiu o melhor de Jonathan Rea. Eu acho que os erros também do irlandês acabaram por se dever exatamente por ele ter que sair da sua zona de conforto. Eu acho que o título foi completamente merecido. Toprak até podia ter sido campeão antes se não tivesse tido um ou outro azar, como lembro-me, por exemplo, em Barcelona, quando ele acabou por ter aquela avaria, e não teve só aquela, teve mais, mas isso faz com que, com erros próprios, Toprak é claramente um justo vencedor do ano. Também é verdade que, em função do sucesso da Kawasaki e de Jonathan Rea, a Kawasaki este ano era a moto talvez mais difícil do próprio Jonathan de vencer o campeonato. Aquela Kawasaki não conseguia passar ninguém em aspiração, e aqui agora na última corrida em Mandalika era quase que gritante a facilidade com que o Toprak se colocava na roda de Jonathan Rea, mas isso, lá está, mais uma vez os regulamentos têm que aproximar um pouco os resultados, e eu creio que para o ano outro galo cantará, porque aquela Kawasaki de goela aberta não será tão fácil, mas eu acho que o Toprak trouxe uma espetacularidade a este Mundial,
no qual ele não é novo, ou seja, não está lá há corridas ou apenas há uma época, mas eu acho que ele com este conjunto, com todo aquele elan que o próprio Kenan Sofuoglu consegue colocar nos seus pilotos, espetacularidade especialmente a travar, fez com que até os pilotos de MotoGP dessem tanta atenção a este campeonato. Portanto, nesse aspecto, este duelo foi até ao fim, e foi um duelo apaixonante de seguir, essencialmente porque os dois fizeram muito poucos erros, mas destacar também aqui, e eu acho que a nota negativa, se assim podemos dizer, acaba por ser por parte da Ducati, que mais uma vez acaba por não colocar um piloto na luta pelo título. Eu creio que Scott Redding acabou por estar de uma forma totalmente inconstante e por ter vários erros que colocaram totalmente fora do campeonato, e quanto a mim o Rinaldi que, oxalá que esteja enganado, até porque simpatizo com o piloto italiano, simpatizo muito com a estrutura de Serafino Fotti, como tu sabes, mas eu creio que Rinaldi é um erro de casting, ou seja, eu creio que Rinaldi aparece naturalmente nos circuitos italianos, em Misano, em Aragão, como venceu também, mas que está longe daquilo que é a consistência e longe do talento de lutar de igual para igual com o Toprak, ou com o Jonathan Rea, ou mesmo eu creio, com o Locatelli, que no seu segundo ano de campeonato poderá repetir mais pódios e poderá, não creio lutar pelo campeonato, mas poderá estar mais próximo destes dois. Estes dois claramente dominaram o campeonato. Creio que Scott Redding irá naturalmente dar um passo atrás ao estar aos comandos de uma BMW. Eu creio que a BMW terá que também mudar drasticamente. Mas vai faturar e vive muito um bocadinho mais. Também. Desculpa? Mas vai faturar muito mais. Vai faturar muito mais. Aliás, essa é o único motivo no qual, e esse é o principal motivo, pelo menos, e estou só a citar Serafino Fotti, que vai faturar muito mais, garantidamente. E Bautista, ou seja, também, e a Honda, quanto a mim, acabaram por ser uma sombra daquilo que o próprio construtor japonês acharia que poderia fazer. E quanto a mim, eu acho que quem está a rir no meio disto tudo são os nossos amigos holandeses da Tenkat, no qual venceram campeonatos de uma forma privada com a Honda, e eu acho que a Honda, com todo o seu poderio HRC, eu acho que acabou por dar pouca importância a este campeonato e achar que com o seu músculo natural conseguiria ser um fabricante que iria vencer facilmente corridas neste campeonato, e o que é certo é que já todos percebemos que isso esteve longe de acontecer. E mudou radicalmente a estratégia, mudou radicalmente a sua política de pilotos. Veremos se serão bem sucedidos ou não, assim esperamos, porque o campeonato apenas com dois fabricantes a vencer, a BMW venceu, é verdade, mas à chuva com Van der Mark, mas estou curioso para perceber se também aqui o Gregório Lavilla consegue aproximar os regulamentos e colocar a BMW a seco mais aproximada da frente, juntamente com a Honda. Hélder, vem também uma nova era da Supersport para este campeonato, mais motos, mais fabricantes, uma abertura total em termos de cilindradas, Panigale V2, Triumph 765, as 600 do costume, como é que vês também? Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, em relação às Superbikes, que o Miguel estava a referir, do Toprak, é mais um tiro em cheio da Yamaha, que ganha MotoGP, ganha as Superbikes e com a Agarther ganha a Supersport. Portanto, foi um ano em cheio para o construtor. E o British Superbike também. E a Superbike, sim. Como diz o Miguel, o Toprak é um piloto espetacular, deve ter herdado do pai o facto de ser que era piloto stunt rider, mas faz ali umas habilidades muito interessantes e que sai um bocadinho fora do normal, daquilo que estamos habituados a ver no Mundial. E agora vamos entrar então, como estavas a referir, na Supersport para 2022, com a Ducati V2, estou muito curioso em perceber o que é que vai acontecer com aquela moto. A R6, que foi apresentada esta semana para o ano de 2022, portanto, que vai ser ao fim e ao cabo a moto a bater para a Supersport. Vamos esperar ver o que é que 2022 traz para... É um campeonato muito interessante, Supersport. Aliás, melhor que qualquer um de nós, o Miguel pode
pode ter essa opinião, mas vamos ver. Mas realmente estou muito curioso com a entrada da Ducati, com aquele V2 de 959 centímetros cúbicos, a ver o que é que vai acontecer em relação a todos os outros construtores. Olha, vamos ter curiosidade sobre isso, mas curiosidade também, eu estava aqui a ver agora no computador, nós estamos a gravar este programa, não estamos a fazê-lo em direto, e à hora que o estamos a gravar, sentem-se, Mike Leitner vai deixar a direção da equipa da KTM, é verdade, está confirmado, e quem vai para o lugar dele é Francesco Guidotti, que estava com a Ducati Pramac. Portanto, é a última notícia que chega, a KTM também de alguma forma está a arrumar a casa, digamos assim, e Francesco Guidotti, que não quis ir para a Suzuki, vai para a KTM, e o Mike Leitner, ao que tudo indica, ficará na estrutura interna da KTM, porque a KTM, por norma, também não costuma despedir ninguém, mas é essa a grande novidade, então, que se afigura. Outra novidade que pode acontecer, António Lima, já estivemos a falar de calendários, temos muitas corridas para o Estoril no próximo ano, tu já vais dizer quais são, mas outra das novidades é que também poderemos ter um piloto português no Campeonato do Mundo de Resistência em 2022 e chama-se Ivo Lopes. Achas que é o resultado do título espanhol, o tal lança em Espanha que nós conseguimos colocar com o Ivo? Antes de mais dizer que, e ainda falando das Superbikes, acho que as Superbikes nos próximos anos vão ser um campeonato fabuloso. Eu tenho alguma expectativa, a expectativa não é uma questão de expectativa, eu acho que o MotoGP nos próximos anos vai ser um triturador de pilotos, ou seja, vai chegar gente ao MotoGP com muita qualidade, as pessoas que lá estão vão ter muito pouco tempo para provar que são capazes, e se não forem capazes num curto espaço de tempo, e recordo as palavras do Iker, não me foi dado tempo e não vai ser dado tempo, e portanto eu acho que quem vai ganhar com isso serão as Superbikes no futuro. Porque vão ter muita gente que vai sair do MotoGP com muito valor, que não tiveram tempo para se poder afirmar lá, porque vem aí gente muito boa da Moto2 e no futuro da Moto3. Relativamente ao Ivo, o Ivo fez uma época absolutamente brilhante. Eu acho que quem não acompanhar tão de perto a modalidade não tem noção de quem foram os pilotos que se bateram ombro a ombro com o Ivo. Torres, Carmelo, Eric Granado, pilotos do Mundial de Moto-E, pilotos com uma experiência enorme, com estruturas enormes por trás, e aquilo que o Ivo fez, eu arrisco-me a dizer que foi brilhante. Não gosto de fazer comparações com o que quer que seja, agora dar os parabéns ao Ivo. O Ivo é um piloto que evoluiu muitíssimo, o Ivo ainda pode chegar longe, podia ter chegado muito longe, o Ivo é um piloto brilhante, mas às vezes há momentos na nossa carreira, na nossa vida, que não são os mais oportunos e, portanto, o Ivo vai chegar ainda a um patamar importante a nível internacional, mas poderia chegar muito mais longe, tem valor para isso e é piloto para isso. A expectativa que havia é que o Ivo, ganhando o Campeonato de Espanha ou ficando nos 3 primeiros lugares, podia ter hipótese a um Campeonato Internacional de relevo. E ele é a Superbikes, ao Mundial de Resistência. O Ivo tem capacidade para isso, é um piloto muito regular, é um piloto, tal como o Miguel, muito forte psicologicamente. Arrisco-me a dizer que em termos de agressividade, o Ivo se calhar tem ali uns lives de maior agressividade naqueles momentos de maior pressão e portanto acho que se o Ivo for para o Mundial de Endurance, infelizmente Portugal não está ainda previsto, está no calendário de 2022, mas vamos ver como é que a bendita pandemia se comporta para podermos ter uma ideia do calendário para o ano. Acho que o Ivo tem potencial para o Mundial de Endurance, podia estar perfeitamente numa equipa do Mundial de Superbikes, porque tem valor para isso. Sem dúvida alguma, Hélder, SBK no Estoril, Superbike eventualmente no Estoril também Portimão, os calendários serão divulgados em breve, mas ao que tudo indica, sim, está confirmado, MotoGP em Portimão, a possibilidade de termos o Mundial de Resistência também, o FIM Júnior GP, pergunto agora aqui, só podes escolher uma, qual é que vais? Eventualmente às Superbikes. E tu, Miguel? Bom, tu vais a todas, tens que ir à Superbike, pelo menos à Superbike e ao MotoGP em Portimão, tu tens que ir. Sem dúvida, mas o ano passado tive a oportunidade também de acompanhar o Mundial de Superbikes no Autódromo de Estoril e é obviamente ótimo ter 2 pistas com esta solução, é ótimo saber que temos 2 clubes que são uma referência na organização e que no que diz respeito, como o António estava a dizer e bem, quando há dificuldades noutros países fazer corridas, nós somos sempre uma solução fiável
acima de tudo. Portanto, não faltarão oportunidades de ver corridas, sendo Cascado Baixo, obviamente terei que forçosamente vê-las. Tu vês pouco das corridas, que eu sei que vês pouco por tens de estar a trabalhar. Este foi o primeiro Rock On, aquele que fecha 2021. Temos encontro marcado para 2022. Eu, o Miguel Praia, o Hélder Monteiro, o António Lima também, quando quiser, será sempre bem-vindo aqui, naturalmente, com tudo aquilo que ele pode trazer para vocês e para nós, em termos de cultura geral do que é motociclismo. Arrancamos com os testes de fevereiro. Para já somos obrigados, a Dorna assim nos obriga a ficar parados até essa altura. Encontro marcado então para fevereiro de 2022. Este foi o primeiro. Os próximos vão ser também eles, sem dúvida, discutidos ao cronómetro. Até lá!